Vou esperar o pessoal entrar aqui. Muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. O som tá legal agora? Gente, quantas pessoas maravilhosas! Alexandra! Meu Deus! Ale, meu amor! Lucélia, seja muito bem-vinda. Lúcia, um beijo no coração de vocês. Tati, seja muito bem-vinda. Jefferson, boa noite. Cristiane, Lucélia, Na Freitas, Pedro, Nélia, sejam todos muito bem-vindos. Gente, a gente vai ter uma convidada que eu vou anunciar aqui com muita honra hoje, com muito carinho. Ela que é muito especial, muito especial. Ela que vai falar pra gente sobre o bem-estar, que o bem-estar está em você, está dentro de nós, está nas nossas raízes. E ela vai vir aqui hoje com esse tema para abrilhantar a nossa semana, essa jornada do amor próprio. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a Ana e peguem, gente, papel. Pega a caneta para anotar essa aula, gente, vai valer muito a pena. Corre lá, pega papel e caneta, enquanto eu chamo essa nossa convidada mega especial, maravilhosa. Eu quero que ela seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Com ela aqui. Eu espero que essa aula seja uma aula de muito aprendizado para vocês, que vocês anotem, que vocês hoje estejam 100% presentes aqui com a gente, que vocês estejam ligados aqui com a gente para a gente falar desse tema que tanto tem feito as pessoas sofrerem por causa da baixa autoestima. E hoje a gente quer falar dessa coisa alegre, para cima, para o alto, essa autoestima, que é tudo o que eu quero entregar para vocês com essa nossa convidada mega, ultra especial. E, gente, deixa eu contar uma coisa antes de eu deixar ela falar aqui. Ela foi selecionada por diversas pessoas aqui. Eu tinha aberto uma caixinha de perguntas aqui no meu Insta e várias pessoas haviam citado ela aqui. Então, dentro do meu Instagram, ela já é muito bem-vinda, ela já é muito querida. Esse sorriso, essa luz que traz dentro dela, não tem como a gente ficar triste perto dela, gente. Para quem não a conhece, conheça ela nessa aula de hoje. Ana, seja muito bem-vinda à minha casa, a esse Instagram, que seja todo seu. Eu quero saber da tua trajetória, da tua história, de tudo que está dentro de você, desse brilho, dessa luz que existe dentro de você. E tantos de nós, né, a gente chega num determinado patamar que a gente olha, as pessoas olham de fora e falam assim, nossa, como ela conseguiu, parece que é tudo fácil pra gente, e não é nada fácil. A gente trilhou caminhos difíceis, de pedras, de espinhos para estar aqui hoje. E ninguém sabe da nossa história, né, Ana? Muito bem-vinda, meu amor. Seja muito, muito, muito bem-vinda mesmo. Muito obrigada, querida. Também agradeço a todos e todas que estão aí, da sua audiência, da minha audiência. É uma alegria estar com você. Demorou um pouco, mas nós conseguimos. Aproveitem aí, mandem bastante coração, manda um aviãozinho para as amiguinhas, porque o barato hoje vai ser quente. Vai cantar aqui a chinela hoje. Primeiro, acho que a primeira pergunta que eu faço, né, e faço essa pergunta para todas as pessoas, independente do sexo, é o quanto você realmente se respeita a ponto de colocar limites. Né? Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando do quanto nós estamos dispostos a pagar um preço, porque a autoestima também tem um preço.
Né? Então, para você. E a gente tem um hábito, uma ilusão de achar que a autoestima é você estar com o cabelo lindo, é você estar com um bom batom, é você estar com uma roupa extraordinária, é você passar e todo mundo falar, nossa, que linda! Mas se você internamente não estiver organizada para que isso aconteça, dificilmente você vai conseguir resplandecer isso para fora. Então, meu nome é Ana Minuto, sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos e Jesus Benedito Minuto de Campos. Tenho 2 irmãs maravilhindas, uma me acompanha sempre, a outra quando pode, 2 sobrinhos. E porque hoje eu consigo falar, eu consigo me expor na rede, que quando a gente pensa em se expor na rede ou falar em público, esse é o maior medo do ser humano. O ser humano tem mais medo de se expor através de uma palestra, através de uma conversa, ou qualquer coisa parecida, do que morrer. Para vocês verem como a questão da autoestima é um desafio para todos nós. Mas, para as mães, é extremamente importante que vocês sempre fortaleçam a autoestima dos seus filhos. E fortalecer a autoestima não é enganar, não é mentir, mas é trazer e lembrar das características boas e positivas que essas crianças têm. Que a partir daí, ela vai criando uma opinião sobre ela positiva. Isso quer dizer que a gente vai estar sempre feliz, que a gente vai estar sempre... Não. A autoestima é diferente de felicidade. Elas andam juntas, mas não são a mesma coisa. Para que você possa se sentir feliz, você precisa estar satisfeito consigo mesmo. Aceitar a forma como você é, como você se vê. Porque a autoestima está relacionado à opinião da gente sobre nós. Então, o que a gente acredita de nós é o que realmente lá fora está vendo. Né? Então, quando as pessoas falam, porque você está sempre sorridente, essa é a minha marca pessoal. Né? Então, a gente cria algumas marcas pessoais. Qual, Cacá, marca pessoal é a sua? Não escutei. Qual marca pessoal é a sua? O meu é o sorriso. O que as pessoas olham para você e falam, nossa, Cacá? Mãos que transformam. Ótimo. E é isso. E todos nós temos um dom, todos nós temos um conhecimento, todas nós sabemos de algo que ninguém sabe, ou se sabe, não faz igual a gente. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente não está falando só de roupa, a gente não está falando só de cabelo, a gente não está falando do seu currículo, né? Nós estamos falando de a gente está falando de autoconhecimento. Né? Então, o autoconhecimento, ele tem 6 pilares e um deles é a autoestima, que é como você se percebe, que é como você se vê. Então, na minha trajetória, eu como mulher preta do extremo da Zona Leste de São Paulo, passei por muitos desafios, mas teve uma coisa que sempre foi muito forte, Cacá, que é a questão da autoestima e que ela foi fortalecida dentro da minha casa. Então, por mais que lá fora falassem, seu cabelo não é bonito, ou eu e minhas irmãs, a gente ia de chuquinha, assim, aí chamavam a gente de Mickey Mouse na escola, era punk. Mas a minha mãe sempre tinha um hábito de fortalecer a nossa autoestima através das nossas características positivas. Então, se você hoje está com uma baixa estima, faça uma lista das suas características positivas. E se você não sabe, ou se você pensa, eu não tenho nada para contar, não tenho nada de bom, pergunta para as pessoas ao seu redor. 5 ou 6 pessoas, perguntam o que elas acham de você. Você vai perceber tanta coisa legal que você não via, que você vai começar a ver a partir desses encontros. Né? Então, quando a gente fala de autoestima, a gente precisa transcender o que o machismo trouxe pra gente, que é só o externo. Né, que o patriarcado trouxe, é só o externo, é só a carinha, é só o corpinho que importa. Não, quando nós falamos de mulher, principalmente, a nossa estima precisa estar muito fortalecida para a gente dar conta de todos os desafios que nós temos e que são diários. É com família, é com filho, agora que tem que dar aula, aí você tem que dar aula, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de marido, você tem que cuidar de casa, quer dizer, é coisa demais, né, gente? E aí só com uma estima mais alta para você não adoecer. É uma força gigante que tem que habitar dentro da gente, né, Ana? Porque a cada minuto a sociedade destrói a gente, né? A gente é bombardeado com tantas informações, com tantas influências, né? E isso nos faz muito mal. Sim, por isso que
Por isso que é importante, gente, quando a gente fala de autoconhecimento, e agora que a pandemia trouxe para a gente essa questão de respirar e se observar. Autoestima não é o que eu digo, autoestima é o que você sente. Então, quando a gente começa a se organizar e a se observar, a gente vai sentir, vai entender o que é autoestima. E a autoestima é diferente para cada um de nós. Então, para algumas pessoas é externo, para outras é interno, mas ainda não sabe descobrir, ainda não sabe como organizar isso. Então, precisa ter muita clareza que a autoestima você não encontra no lixo, ou você não vai andar e vai topar com ela. E que você tem autoestima hoje, você vai ter a vida toda. Não, a autoestima é como uma planta, tem que ser regada todos os dias. E quais são as dimensões da autoestima? Primeiro, a autoaceitação. Você precisa aceitar quem você é, a sua altura, o seu tom de pele, o seu cabelo, os seus dentes, o seu bumbum. Você precisa se aceitar como você é. Essa é uma das primeiras, a primeira, né, na realidade, dimensão. Porque ela permite que nós nos enxerguemos de forma positiva e automaticamente nós vamos transferindo essa energia para outras pessoas. Então, a autoestima é como uma felicidade, é uma energia que transcende a gente. Quando a gente está com a nossa autoestima positiva, automaticamente a gente percebe que tudo se transforma. E realmente se transforma, porque nós nos transformamos internamente. Então, a primeira é a autoaceitação. A segunda, a autoconfiança. Todos os dias, e a Cacau deve trabalhar muito essa questão, todos os dias deve ter uma mulher falando para ela que não está bem, que não confia que é boa o suficiente, que não vai dar conta, que não é para ela, que ela quer desistir, que a vida está muito difícil. E isso passa pela autoconfiança. E a autoconfiança, gente, também é uma construção. Por quê? Nós estamos numa sociedade machista, patriarcal, que todos os dias quer nos lembrar e quer nos colocar sempre à frente do fogão. Então, você só pode ser boa, você só é boa, tanto pro seu marido, mesmo que o seu marido te ame, ele vai continuar passando por esse processo machista, racista, xenofóbico, seja lá o que for. Porque quando você ganha mais que ele, é que você começa a perceber quais são os desafios que você tem no meio do caminho. Então, quando você trabalha e você ganha 2 e ele ganha 4... Tá tudo lindo. Linda, ela é demais. Mas quando você ganha 4 e ele ganha 2, aí a situação fica crítica. Porque aí a gente percebe que vem os comportamentos machistas muito mais fortes. Né? Então, por isso que a gente precisa ter muita clareza das nossas competências, muita clareza de quem somos nós, quais são os sentimentos que habitam o nosso ser, para que a gente consiga realmente entregar para a gente, a gente às vezes se preocupa muito com o externo, mas ninguém dá o que não tem, e você só é capaz de ser melhor todos os dias que você não tem como ser melhor que outras pessoas, porque as pessoas partiram de realidades totalmente diferentes da sua. Então, quando a gente se compara com uma pessoa, porque minha amiga fez faculdade, eu também fiz faculdade, ela tá assim, eu tô assado. Gente, as trilhas são totalmente diferentes. Por quê? Mesmo que você fizesse o mesmo caminho, o seu mundo emocional é diferente. Então, cada um interpreta uma energia, uma dor, uma alegria de uma forma diferente. Então, não existe repetição. Então, o universo foi tão inteligente que ele colocou uma digital em cada um de nós e nunca, nenhum de nós vamos conseguir fazer a coisa da mesma forma. Então, por mais que a Cacau trabalhe com terapias e eu trabalhe também com terapias, as nossas abordagens e vivências são diferentes. E aí, isso que permite que cada pessoa se adequa com um grupo de pessoas, por exemplo. Então, vocês que seguem a Cacau, seguem porque tem algo nela que você percebe que é importante para você, que agrega valor. A mesma coisa quem me segue, ou quem segue as duas. Então, mas tudo isso tem a ver com a minha autoconfiança. O que eu acredito sobre mim, o que eu acredito que eu dou conta, o que eu acredito que eu não dou conta, o quanto eu escuto o externo, né? Porque quando a gente escuta demais o externo, enfraquece a nossa autoconfiança, enfraquece a nossa forma de ver, e a gente está habituado e programado para ouvir o externo. Então, muito cuidado com isso. Não que as pessoas sejam ruins,
mas elas sempre vão olhar a partir da ótica delas, que atende à necessidade delas, não a sua. A outra é a competência social. Como é que você se relaciona com as pessoas? Normalmente, quem tem baixa estima tem mais desafio de se relacionar com o outro, tem mais dificuldade de trabalhar em grupo, tem dificuldade de lidar com as suas emoções e também entender as emoções do outro. Então, como é que você percebe a sua comunicação, a sua competência social, de socialização? Porque isso também traz para você o respiro. Quem está nessa pandemia, por exemplo, e mora sozinho, sabe quais são os desafios que tem que passar todos os dias para se manter mentalmente organizado. Mas essa pessoa provavelmente tem amigos que ela pode contar, ela tem o grupo do trabalho que auxilia ela a também dar conta da situação, porque sempre está em reunião ou está acontecendo alguma coisa. Então, assim, como você está se sociabilizando? E outra, qual o seu nível de empatia? Porque normalmente, quando a gente está com a estima baixa, a gente só olha para o nosso umbigo. Ó dia, ó céus, que tristeza, que vida dura. E não conseguimos observar que outras pessoas também podem estar passando pelo mesmo desafio. E se de repente acontece essa troca, você consegue alcançar mais pessoas e muito mais que isso, trocar informações. Eu, por exemplo, como é que eu me recarrego? Eu trabalho muito tempo dentro de um quarto, da sala para o quarto. Qual que são as minhas viagens agora? Da sala para o quarto, do quarto para o banheiro da cozinha. Da cozinha para o quarto, do quarto, do banheiro para a cozinha. Essas são as minhas viagens. Né? Na pandemia eu resolvi conhecer mais o banheiro, conhecer mais a sala. Né? A cozinha, meu quarto. E essa é a minha viagem. E aí, você precisa sim. E aí a gente vai para o quarto, que é a rede de apoio. Né? Quais são as relações que você tem? Amorosa, familiares, amizade. Essas relações, gente, diz muito sobre você. As suas relações diz muito sobre você. Por quê? São as pessoas que se aproximam da gente, ou seja terapeuta, seja amigo, seja trabalho, que vão dizer pra gente o quanto nós estamos com a nossa autoestima fortalecida. Porque quando a gente está com a autoestima fraca, o que acontece? Surge de tudo. Tudo quanto é embuste surge no nosso caminho. É verdade. Tudo quanto... Tudo quando é embuste atravessa o nosso caminho. As pessoas nos tratam mal. Por quê? Porque nós também achamos que está tudo bem daquela forma, ou achamos que a gente precisa daquele tipo de relação. Então, todos os dias, quando a gente fala de autoestima, existe a questão externa, que é importante, mas a maior questão é como eu me enxergo, como eu me respeito nesse processo. Todos nós, nesse momento de pandemia, estamos passando por dores, por amores, por tristeza. Eu faço meus vídeos, eu sempre falo, tem dia que eu tô linda, maravilhosa, tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que eu trabalho, que é uma beleza, tem dia que eu não quero trabalhar. E isso é o ser humano, nos seus altos e baixos. Agora, como é que você faz para manter a sua saúde mental e a sua autoestima fortalecida para que você consiga dar conta do seu trabalho, que é o importante, uma das coisas mais importantes para a autoestima, porque é o que você se movimenta, é com quem você fala, você se relaciona. E como é que você se organiza internamente para poder se relacionar com os outros, né? Porque ninguém dá o que não tem. Exato. É uma pura verdade isso. Eu sempre falo assim, que a gente vem nos patamares, né? Eu, família e trabalho. Se eu não estiver bem, eu não consigo descer para os outros pilares. Se eu não estiver bem, eu não consigo dar ao outro o que ele merece receber. Se eu não estou bem, como que eu vou cuidar do outro? E o outro também não é bem-vindo na minha vida, porque aí vira aquela coisa de eu já estou com a minha baixa autoestima, e o outro chega para pedir ajuda, eu já estou estressada, não consigo ajudar, e aí a pessoa sai mais mal de perto de mim ainda. A gente precisa cuidar da gente para poder ajudar ao outro. É bíblico isso, né? É bíblico. Sim, e existe uma coisa que é muito séria, e aí eu trago um pouco para a ancestralidade, esse estereótipo de que a mulher tem que dar conta de tudo e tem que cuidar de todo mundo. Isso é muito forte entre nós.
O que impede nós de nos colocarmos em primeiro lugar. Nossa, mas se me colocar em primeiro lugar, eu vou estar sendo egoísta. Não. Se você se colocar em primeiro lugar, você simplesmente vai repetir quem é você, o que você quer para a sua vida e o que você realmente vai poder dar para os outros. Por quê? Nós só damos o que nós transbordamos, gente. Não se iludam de que você é uma boa mãe se você não consegue cuidar de si. Porque provavelmente você vai estar estressada, você vai estar doente, você vai estar triste e você vai dar o que você tem. Então, comecem a pensar até para a vida, o que eu estou transbordando que eu posso dar, que eu posso doar. Quando a gente consegue compreender essa percepção do transbordando, porque quem me acompanha sabe que eu faço muita live. Por que eu faço? Porque eu quero ser bonita, porque eu quero ser legal. Não, porque eu tenho muita informação para passar. E eu estudei muito e eu preciso passar essas informações. Até para que as coisas façam sentido para mim. Até para que eu olhe e verifique que vale a pena investir tudo que eu investi. Cacau também sabe, financeiramente, o quanto a gente investe para fazer um curso de terapia, para fazer um curso de coaching, não é qualquer R$100. Então, quer dizer, o que você está transbordando? Começa a observar, porque muitas vezes a gente está transbordando raiva, tristeza, desânimo, e tem coisas, e quando a gente diz o emocional, o que acontecer com a gente é responsabilidade nossa, o que não acontecer também é responsabilidade nossa. Quando a gente consegue conceber e entender isso, a gente para de querer que o outro atenda às nossas necessidades. Então a gente sempre está esperando que o marido atenda a nossa necessidade, que o filho atenda a nossa necessidade, que as pessoas do trabalho atendam a nossas necessidades. Mas eu quero trazer para vocês um eureka. Não! Só você é capaz de atender às suas próprias necessidades. E para isso, é preciso passar pelo autoconhecimento, e o autoconhecimento está relacionado a observar-se. Se você tem um objetivo e você não está chegando nesse objetivo, o que será que você não está fazendo? Ou o que você está fazendo demais, né? Porque nós temos tendência de dar demais. E aí as relações ficam desequilibradas. Levem para a vida. Qualquer relação é 50-50. Eu dou 50 e o outro dá 50. Quando eu dou mais que o combinado, a tendência da relação ruir é grandiosa. Seja no negócio, seja no relacionamento marido e mulher, seja no relacionamento com os filhos, com os amigos, com o que... whatever. O que define o quanto a sua relação está organizada ou não é você. Isso está relacionado aos 50%. Você dá 50% e o outro dá 50%. Quando essa balança, esse pêndulo, ele desequilibra, logo alguém vai sair da relação. Ou vai te maltratar tanto a ponto de você querer sair da relação. Então, observe. Primeiro... Tá tudo certo, né? E tá tudo certo. É fechamento de ciclos também, né? Que tem gente que entra na depressão quando acaba. E não é bem por aí. São fechamentos de ciclos para que novos ciclos sejam... que cheguem nas nossas vidas também, né? Sim, e para isso, Cacau, precisa existir... eu acredito que... Uma coisa que eu sempre falo... É lógico que tudo são fases, mas nós mulheres temos tendência de não vivermos os nossos lutos. Nós temos tendência de acontecer um problema, eu já quero esquecer esse problema e vou para o próximo. Gente, para que a gente possa amadurecer enquanto mulheres, enquanto pessoas, enquanto ser humano que evolui, nós precisamos aprender a vivenciar os nossos lutos. No sentido de, aconteceu algo que te deixou chateada? Chora mesmo, fica chateada mesmo, mas no outro dia levanta e vai, porque não interessa quanto tempo você precisa deste luto, mas vivencie esse luto, porque toda vez que nós pulamos de fase, nós vamos enfraquecendo o nosso poder pessoal, a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa determinação, porque a cada passo que a gente dá maior que a perna, e a gente já aprendeu isso desde criança, né, desde bebê,
a gente vai deixando de vivenciar experiências. E são essas experiências emocionais que nos levam para o próximo nível. Então, às vezes alguém falece, a gente já quer logo esquecer, já vamos para a balada, já vamos resolver, vamos passar como se nada tivesse acontecido. Isso é um desafio, o luto da forma que acha interessante, mas é importante vivenciar para que você possa até fazer melhores escolhas. Porque Sim. muitas vezes você passa por uma situação sem analisar, termina um relacionamento louco, maluco, já vai para o outro, que é mais maluco ainda, porque você não você não se deu o tempo de se respeitar, de respirar, perceber o que você acertou, o que você pode fazer de melhor e fazer diferente para que realmente o próximo relacionamento não venha com tantos vícios, não venha com tantos desafios. E a autoestima também passa por isso. De repente, você é uma pessoa até que tem uma estima positiva, mas você pode copiar a estima de alguém. Em qual sentido? Se sua mãe, se sua avó, se os seus relacionamentos próximos eram pessoas que tinham baixa estima, automaticamente você vai repetir este quadro. Automaticamente você vai fazer a mesma coisa acreditando que é correto. Então é uma pergunta que a gente sempre tem que fazer. Isso é meu ou é do outro? Eu sou assim ou eu estou assim? Porque normalmente nós somos aí influenciados pelo mundo externo em 98%. Isso é pesquisa. Então, imagine o tempo todo a gente sendo bombardeado por informações e não tendo clareza para tomar as melhores decisões. Nossa, perfeito isso. E quantos de nós também, né, como você falou, a gente sai de um relacionamento para entrar para o outro e a carência é tão grande que a gente entra naquele barco que é furado. Empregos também, né? Você é despedido, se sai daquele emprego ali, o primeiro que aparece pode ser pior, pode ser mais lixo ainda. Você está abraçando no desespero, ao invés de você ir buscar, fazer uma pesquisa, onde estão precisando de um determinado empregado e tal. Não, a primeira coisa que bate na tua porta você já pega, seja lixo, seja o que for. O ser humano, ele vive nessa escassez da carência, né? Qualquer ser humano que aparece na frente, eu tô carente, eu terminei ontem com o meu relacionamento, mas o que apareceu hoje eu já vou lá e pego. E às vezes é pior ainda. O barco é mais furado ainda, né? Sim, e a gente tem um desafio que a nossa Matrix, ela é organizada para viver na escassez. Para ter escassez como base para tudo. Então, nós precisamos repensar também, às vezes, por que a gente faz dinheiro e vive duro? Por que no nosso caminho só surge coisa que não faz sentido pra gente? Por que a gente tem relacionamentos doentios? Porque a gente está sempre setado e programado na escassez. Então, sempre vai faltar, nunca tá bom, mesmo que você tenha dinheiro, você acredita que você vai ficar sem. Então, questione-se, né? Qual escassez que é tão forte em mim que faz com que eu me relacione com pessoas que eu permito que tirem de mim a minha energia, a minha alegria, a minha grana. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente fala também neste processo de escassez, né? Porque a gente está sempre... Nós estamos programados para ser escasso. Um tem que sair, para o outro entrar, eu tenho que trabalhar 20 horas para poder fazer grana, eu tenho que ter... É melhor ter um marido ruim do que não ter nenhum. É melhor ter uma amiga que engana do que não ter nenhuma. Então, quer dizer, nós temos alguns paradigmas e a gente repete muitas vezes alguns jargões que nos adoece, né? Porque às vezes nem é meu, eu aprendi com alguém, eu simplesmente repito sem questionar. Então, uma coisa que eu falo sempre, a ancestralidade é uma coisa magnífica e muito mais que isso, ela nos ajuda a acertar mais. Quando você para e observa quem veio atrás, quem veio antes e entende quais são os padrões dessa pessoa, você consegue também entender quais são seus padrões atuais. Você consegue entender o que você vai fortalecer desse aprendizado e o que você vai transformar ou ressignificar, que não faz mais sentido para você. Então, muitas vezes a gente quer partir do hoje. Né? Eu sou Ana Minuto, eu nasci... Não, existe uma história que veio antes de você, que pode estar influenciando a sua autoestima, que pode estar influenciando o seu poder pessoal. Por exemplo, eu tenho 40 anos
a minha mãe provavelmente deve ter passado por racismos absurdos há 40 anos atrás. Uma mulher preta, retinta e etc. Ela não transpassou isso pra gente, mas ela podia ter transpassado, porque é dolorido você sofrer racismo todos os dias. Mas ela não transpassou, mas tem mãe que não consegue lidar, ou que lida da forma... Aliás, que todos nós sabemos lidar, cada um com a sua forma de ver o mundo, né? Cada um com a sua realidade. Então, sempre questiona, essa ação é uma ação que partiu de mim, faz sentido para mim, ou eu aprendi com alguém e estou repetindo? A minha baixa estima é minha, ou eu aprendi com alguém e estou repetindo? Quando a gente consegue olhar para o que veio antes com prosperidade, a gente também consegue entender aonde nós vamos chegar nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos. Porque é isso, quem veio antes... O único objetivo dessa pessoa, desse pai e dessa mãe, por mais desafiador que seja, é permitir que a gente seja mais saudáveis que eles. Né? Então, se vocês percebem, é muito interessante a inteligência da vida, que quando você nasceu, a sua mãe era maior que você vai ser maior, normalmente a gente é maior que as nossas mães, os nossos filhos, no final, se tornam maiores que nós, por quê? É uma evolução. A gente vai evoluindo, a gente vai se atualizando. Então, se você olha para sua mãe, Cacau, e se vocês que estão aí olharem para a mãe de vocês, vocês vão ver o quanto ela é potente, mas o quanto ela fez você ser mais potente ainda. E aí, às vezes, a gente se preocupa e se apega com o que a gente não tem. Ai, porque meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, ai, porque minha mãe... Não... Gente, então eu vou trazer mais 2 informaçõezinhas para você. Os pais, eles têm 2 objetivos, e isso baseado na constelação familiar. O primeiro é nos trazer a vida. Então, se os nossos pais nos trouxerem a vida, já fizeram a parte deles. Te jogarem na lata do lixo, não faz problema nenhum. Eles já fizeram o que tinham que fazer. Trouxeram você para o mundo para poder voar. E o segundo os nossos pais, eles trazem também os nossos traumas. Né? Porque a gente precisa crescer, a gente precisa aprender. E como é que a gente aprende? Através de traumas, através de coisas ou situações que a gente não está feliz e a gente precisa se reorganizar para entregar e receber coisas melhores. Então, o quanto seria mais leve se nós parássemos de culpar os outros e tomássemos a responsabilidade sobre a nossa vida. E como é que a gente faz isso? Através das nossas escolhas. São as nossas escolhas que determinam aonde a gente vai chegar. Então, se há 10 anos atrás você fez uma escolha, você está colhendo essa escolha hoje. Então, às vezes você vira empreendedor hoje e amanhã já quer ficar milionário, esquece, isso não vai acontecer. Você tinha baixa estima ontem e hoje já acha que vai estar com uma super autoestima? Não vai acontecer, porque é um processo. Então, quando a gente consegue entender que a vida é um processo e que cada dia nós estamos aprendendo, então, por exemplo, eu como uma mulher de 40 anos, a minha autoestima é diferente da minha sobrinha que veio hoje, que não tem que lidar com os desafios que eu tive que lidar na minha infância. Então, quer dizer, a realidade dela é totalmente diferente. E muitas vezes ela também não tem toda essa autoestima, mesmo tendo todo esse apoio. Não é porque depende da configuração, da visão de cada um de nós em relação a nós mesmos e o que nós queremos para o mundo. Então, eu sempre digo, e para mim faz muito sentido, ter um objetivo claro e definido para tudo. Quando você tem esse objetivo, você consegue entender se você está chegando ou não, se você não está chegando, por que você não está chegando e como você vai ajustar o seu leme, vai ajustar a sua vela. Que esse é o objetivo da vida. O objetivo da vida é a evolução. Se você está estagnado ou estagnada, observe. Provavelmente você não está fazendo o que tem que ser feito para que você consiga andar alguns passos aí. E muitas vezes o que é estagnado para mim não é estagnado para você. Então também observe-se e construa, entenda qual o seu mundo, o que você acredita, o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não te faz bem, o que é autoestima para você, para que você todos os dias possa programar, porque nós somos uma máquina. Afinal, o computador veio de nós somos uma máquina que somos programáveis. Né? Então, se a gente tem um programa que já não serve mais, que está obsoleto, nós conseguimos, através de terapias, coaches, observação, perguntas, nos reprogramarmos. E aí a nossa mente é uma caixinha de surpresa, né, Ana? A gente é o pendrive da gavetinha que a gente arquiva tudo desde o momento que a gente nasce.
e chega num determinado tempo, eu também hoje estou com quase 40, faltam alguns meses só, e a gente olha para trás e fala assim, nossa, quantas coisas boas, e as coisas boas não contabilizam, né? A gente não vê isso, a gente contabiliza todos os traumas, todas as dores, e aquilo, quando a gente vai ressignificar isso, a gente vê o quanto aquilo foi, assim, traumatizante mesmo nas nossas vidas, que a gente sofreu. Eu mesma, eu sofri muito há 6 anos atrás com os sintomas quando eu comecei a ter os sintomas de Crohn, e depois quando você para analisar, você fala assim, cara, se não fosse isso, eu não seria terapeuta. Não estava na minha listagem ser terapeuta, eu ia passar pelo mundo sendo a Cacau, qualquer outra coisa. E Deus vem e dá, assim, o presente. A dor é um presente, muitas das vezes. A perda de alguém é um presente para você ressignificar algo na tua vida. Igual você falou, os pais, eles vêm, colocam a gente no mundo e voam. Quando eles partem para a evolução deles, e que a gente já tem muita gente que perde a vida porque o pai e a mãe morreu, ao invés de dar continuidade e agradecer porque eles viveram bem do seu lado, a pessoa perde a vida junto ali, entra na depressão, sendo que ela precisa ter forças para continuar a evolução dela. O pai e a mãe vai passar pelo determinado tempo que é preciso. Os teus filhos vão estar na tua vida no determinado tempo que é preciso. A gente tem que ter essa força dentro de nós para ressignificar tudo que está ao nosso redor. E isso que as pessoas têm a maior dificuldade de entender, né, Ana? Sim, e isso é uma coisa do ser humano, né? E principalmente do brasileiro. O brasileiro, a gente foi programado de uma forma que a independência para a gente gera um sentimento ruim, né? Gera um sentimento de que eu estou indo e estou deixando os meus. Quando, na realidade, a gente precisa entender, e eu sempre digo e sempre trago a natureza, porque a natureza é a base de tudo e ela nos ensina a lidar com as coisas. A natureza, ela sempre, o mar, por exemplo, eu adoro falar sobre a água, eu acredito que nós temos que ser água adaptáveis, cabendo em qualquer lugar, se ajustando aonde é necessário, porque a água é aquela coisa persistente e permanente, que se ela fica lá, ela é capaz de derrubar uma casa. Né? Então, como é a sua força interna para o entendimento de que tudo na vida é uma passagem? Né? Então, às vezes nós nos apegamos a tudo e a todos. Será que existe a necessidade de se apegar? Será que o amor já não é suficiente? Então, a gente quer amar, a gente quer apegar, a gente quer mandar, a gente quer ter propriedade, a gente quer ser dono. Será que precisa de tudo isso? Como seria mais leve se a gente simplesmente amasse as pessoas da forma que elas são e o que elas têm para dar? Porque nos relacionamentos, nós temos uma tendência de exigir muito do outro. E a gente, muitas vezes, não faz o nosso papel, porque nós nem sabemos que papel é esse. Então, em qualquer relação que eu entro, eu sempre crio as minhas regras. Essas regras são minhas, elas precisam ficar claras para mim e para outra pessoa. O maior desafio dos relacionamentos, o maior desafio da autoestima, do poder pessoal, é a falta de comunicação clara, a falta do diálogo. Então, uma pessoa, quando você coloca uma regra e lembra as pessoas dessa regra, dificilmente elas vão ultrapassar a linha. Como a gente não coloca regra, porque a gente tem medo de não ser amado, a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de não ser o suficiente, nós deixamos as pessoas ultrapassarem a linha. E aí a gente quer culpar as pessoas pelas coisas que acontecem com a gente. Então, se eu fosse dar uma dica que para mim faz todo sentido, e nos meus processos de coaching eu sempre falo isso, tenha as suas regras claras. Quando você tem as suas regras claras, dificilmente alguém ultrapassa essa regra. E você sabe o que é importante para você e o outro também vai saber o que é importante para você. E aí cabe a ele entender se ele vai ou não atender uma necessidade, né, sua, que ele não tem essa responsabilidade, a responsabilidade é sua, mas ele sabe como atender. Então, eu sempre digo, até para minhas clientes, a questão de amar, né? Como é que você ama? Tem gente que ama dando presente, tem gente que ama abraçando toda hora, tem gente que ama sorrindo, tem gente que ama fazendo comida. Qual é a forma que você ama? E qual é a forma que as pessoas te amam? Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas nos amem da nossa forma, mas ela ama da forma dela.
né? E como seria se a gente conseguisse entender esse amor? E muitas vezes a baixa estima, ela advém disso, de você não conseguir captar e observar como as pessoas te amam. E aí você não se sente mesmo o suficiente, você não se sente pertencente, você não se sente boa, porque você está sempre procurando um amor que ele pode não existir. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito sorridente e tal, adoro abraçar, mas eu tenho tempo para ficar com as pessoas. Eu não consigo ficar muito tempo com a mesma pessoa. Por quê? É muita energia, é muita informação, a minha cabeça está sempre... Então, eu nunca estou nesse mundo, sempre estou viajando por aí. Então, eu consigo concentrar, me dar a atenção toda para você, 1 hora, 2 horas. Passou disso, eu já sou uma companhia chata. É a alma livre que a gente chama. É muita energia, é muita informação, é muita coisa. E a gente, quando trabalha com terapia, quando trabalha com coach, a gente se torna muito sensitivo. Então, quer dizer, qualquer energia acaba, o nosso campo acaba captando. Então, quer dizer, também é uma forma de eu me preservar. Então, eu passo muito tempo sozinha. E isso é uma forma de eu me preservar energeticamente, porque quando eu faço uma live dessa, as pessoas não têm noção o quanto de energia vital que a gente dá numa live. É muita energia, gente, é muita energia. Porque a gente está trazendo coisas que ajuda a reprogramar, ajuda a cair uma fichinha ou outra, mas muito mais que isso, a gente está dando o nosso conhecimento, que é uma energia que a gente acumulou durante anos. Então, tudo tem um porquê. Então, observem mais as pessoas, observem mais o comportamento das pessoas e julguem menos. Quando a gente julga menos e começa a observar o outro, a gente começa a entender por que aquela pessoa faz o que ela faz. Né? Por que ela age daquela forma? Como ela age daquela forma? Se ela me ama desse jeito, como é que eu posso amar ela da mesma forma? Como seria a gente conseguisse retribuir os amores de formas diferentes e respeitando as diferenças? Porque é isso, ninguém ama igual, ninguém é igual, ninguém dá a mesma coisa. Então, se uma pessoa for embora, vai vir uma outra melhor, não porque o pior foi embora, mas é porque você melhorou. Então, nunca tem a ver com o outro, sempre tem a ver comigo. O quanto eu melhoro para captar melhores energias e captar uma pessoa que seja com uma vibração, com a mesma vibração que a minha, né? No sentido de querer evoluir, no sentido de querer crescer. E a autoestima, ela nos ajuda nessa caminhada, né? Quando a gente consegue compreender e entender isso, a vida fica mais leve. Né, Cacau? Eu sempre falo que a vida só vale a pena se ela for leve e divertida. Se ela for muito difícil, tem alguma coisa errada. E o muito difícil vai dar tudo certo? Não. Não vai dar tudo certo, graças a Deus. E aos orixás, e ao que vocês acreditarem. Graças a Deus não dá certo. Porque você vai encontrando os caminhos de acertar. E muito mais que isso, você vai levando outros caminhos que vão te ajudar a se desenvolver enquanto pessoa, enquanto espírito. Porque esse é o único caminho. A gente só está aqui para isso. A gente quer acumular, a gente quer ter, a gente quer fazer plástico, a gente quer ficar lindo. A gente vai embora e vai ficar tudo aí. E o que a gente vai levar é o que faz sentido, e o que faz sentido é o que a gente fez para evoluir. Então pensem nisso. Se desapega um pouco do externo e se apegue ao interno. Quando você começa a olhar para si, a se respeitar, a entender as suas regras, entender os seus limites, o que você gosta, o que você não gosta, dificilmente alguém vai te maltratar, dificilmente alguém vai ultrapassar a linha, porque você sabe quais são os seus limites e você vai conseguir alinhar isso no início de qualquer relação, com filho, com mulher, com mãe, com tio, com vó e etc. E é muito engraçado, assim, eu, antes de ser terapeuta, eu passei por diversos relacionamentos, alguns bons, outros destrutivos, empregos também, alguns bons, outros também destrutivos. E desde o ano passado eu estou solteira por opção, e foi a fase que eu mais mergulhei estudando relacionamento humano. Eu nunca imaginei, na fase que eu mais estaria solteira, mergulhar ajudando a vida. Aí veio a pandemia, que também veio assim, né, do nada. Onde as pessoas mais estavam procurando relacionamentos. E é quando eu falo muito, Ana. Quando a gente fala de relacionamento humano, não está só relacionado ao amor, ao outro, ao companheiro. Vem de tudo, vem de família, vem de amigo, vem de emprego, do seu social com o seu patrão, das pessoas com que você convive. Quando a gente vem para cá e fala de bem-estar na internet, as pessoas falam, nossa,
Tem gente que me liga e fala assim, Cacau, você traz a pessoa amada de volta? Eu falo, gente, eu não sou astróloga, eu não sou nada disso, gente. Eu sou terapeuta. A gente tá falando de relacionamento humano, de como você se relaciona com a sociedade, de como você pode trazer essa alegria, essa felicidade para dentro de você, se relacionando. Nem toda alegria está dependente do seu parceiro e está dentro de você. E eu vou dizer assim, que foram assim os meus 8 meses mais felizes da minha vida, onde eu mergulhei dentro de mim de uma forma tão intensa e que eu descobri o poder que habita dentro de nós. E não é o meu poder, é o poder divino. É o poder com o eu sagrado, com a mãe natureza, com a mãe terra, com a natureza, que a gente deixa de lado. A nossa vida sempre está ligada ao outro. A gente deixa de amar a gente para tentar amar alguém que nem merece muitas das vezes. E a hora que você vê e mergulha dentro de você, como você mesmo falou da água, quando você dá aquele mergulho no mar e você sente, eu sou a minha onda, eu sou o sal que vai me limpar, eu sou o sal que vai me purificar, tudo é transformado, é transmutado nas águas que vem aqui, vai limpando todo o sagrado que está dentro de nós. E a gente precisa ter essa conexão com o sagrado, a gente vai deixando muito de lado isso. A gente está falando muito aqui de autoestima, de bem-estar, de tudo isso, só que tudo isso vem do sagrado, vem do divino, vem dessa conexão da gente poder estar bem com a gente mesmo, com o nosso astral, com a nossa espiritualidade. Quantas pessoas nem param para olhar o que é o espiritual na mente dela mais? Está abandonado. Sim, e a gente tem um desafio, né, Cacau? Que é misturar a espiritualidade com religião. Isso é muito sério, porque a gente acaba deixando de fazer conexões, porque a gente acredita que o caminho tá bom, Miss? Tá bom, meu amor. Essa falta. Que a gente acredita plenamente que o caminho é material. E a gente só consegue, é o que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas me chamam e falam assim, você pode fazer a mesma live que você fez com a Cacau tal dia? Não dá. Porque eu não vou lembrar o que eu falei, eu nunca lembro. Porque muitas vezes é essa conexão com algo maior, eu estou aqui para servir. Então, eu só sou um canal. E quando a gente entende que nós só somos um canal de uma energia divina, que é para transbordar o melhor que o ser humano pode dar e ser todos os dias, nós conseguimos entender qual é o nosso papel no mundo. Nós conseguimos entender que a gente não precisa de outra pessoa para nos fazer feliz. Se ela puder somar com a gente, é uma felicidade, é ok. Mas se ela não puder também, ela segue o caminho dela e nós seguimos o nosso. Quando nós entendemos que existe algo maior que nós e que as nossas escolhas não podem se dar através de um carro, através de uma casa, através de uma bicicleta, através de 1 milhão, a gente vai entender qual é o nosso papel no mundo. Então, o nosso papel no mundo, na minha visão, primeiro, é transbordar o de melhor o universo traz pra gente. E ele traz esse amor, ele traz esse carinho, ele traz essa possibilidade de troca, ele traz pra gente a possibilidade de todos os dias nos tornarmos melhores, né? E isso não depende do outro, isso é uma escolha individual. Então, se você tem uma vida que você não está satisfeita, provavelmente você não está fazendo o que tem que ser feito, ou porque não sabe fazer, ou porque não quer pagar o preço. Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de ir para o próximo nível, nós estamos falando que nós temos que nos organizar enquanto seres humanos dentro do que nós temos para fazer o que realmente dá para fazer. Muitas vezes nós nos dedicamos, passamos a vida olhando para o outro e pode ter certeza que teremos que prestar contas e nós não teremos histórias para contar, porque a gente sempre vai contar a história do outro. Como seria se você
contasse a sua própria história? Como seria se você se apoderasse desse espírito que é seu, dessa divindade que é sua, dessa perfeição que a natureza trouxe para que a gente fosse perfeito? E nós somos, porque o perfeito não está relacionado ao quanto eu tenho, ao quanto eu ganho, se eu sou preta, se eu sou branca, se eu sou verde, se eu sou azul. Está relacionado ao que eu faço com a energia divina que transcende em mim todos os dias, que é essa energia vital que me traz vida, que me traz clareza mental, que me traz escolhas, que me possibilita ter fé para poder dar conta do dia a dia, que me possibilita estar aqui e poder trocar com vocês o máximo de informação possível. Então, aí sempre tem que se perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui? E aí, gente, às vezes a gente se apega e, eu preciso ajudar o mundo. Cara, o cara não arruma nem a cama de casa. Quer ajudar o mundo? Porque eu preciso ajudar lá fora. Ajuda a sua mãe a lavar uma louça. Respeita a sua avó, respeita seu avô. Minimamente faz as suas atividades diárias. Então, nós temos que parar de achar que nós vamos ser melhores, mais lindos, mais legais, servindo o outro, sem antes nos servir. Nós precisamos aprender a nos amar e nos respeitar a ponto de nos colocarmos em primeiro lugar e regarmos o nosso jardim. Quando nós aprendemos isso, diz uma fábula por aí que as borboletas vêm. Então, como seria você ser um jardim bem cuidado, que você aduba, que você coloca água quando você acha que é necessário e possível, quando você coloca o seu jardinzinho para tomar um sol, quando você dá uma caminhada em respeito e em amor a si mesmo? Como seria? Né? Então, ninguém dá o que não tem. E vou falar novamente que a gente só dá o que a gente transborda. Então, a minha pergunta para você é: o que você está transbordando? Ana do céu, você é maravilhosa, que energia é essa, gente? A gente nem previu falar de espiritualidade nesse finalzinho e Deus vem e transborda esse copo, essa água, esse mar. Gente, que delícia, Ana, que delícia, que delícia, que delícia, quero mais dessa água. Isso, né? Céu, que delícia. A vida é muito, eu digo sempre, né? A vida é muito legal. A vida é muito legal pra gente, porque todos os dias, Cacau, ela dá a oportunidade pra gente de escrever a nossa história diferente. E aí, a minha pergunta é: por que você insiste em sempre escrever a mesma história? E a mesma história sempre com final triste. Por que não pode ser com final feliz? Por que não pode ter momentos felizes? Por que você não pode ter amigos legais? Por que você não pode ter uma casa assim legal e ganhar bem? Só que para que tudo isso aconteça, você precisa transbordar. E eu vou dar um exemplo, eu adoro exemplos, e eu sou muito transparente em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Eu, quando comecei a minha carreira como coaching, como terapeuta, eu gosto muito do que eu faço, e sempre vi as pessoas ganhando coisa. Eu falava, gente, mas as pessoas ganham tanta coisa, eu não ganho nada. Eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E eu achava um absurdo. Né? Por que as pessoas ganham e eu nunca ganhava? E de uns 2 anos para cá, são 12 anos de 2008, são 12 anos de carreira. De 3 anos para cá, mais 2 anos mais ou menos, eu comecei a ganhar. Se vocês olharem no meu Instagram, toda semana ou todo dia eu ganho alguma coisa. É o universo, a lei da atração. Mas por que será? Né? Mas por que será? Porque você tá o quanto eu tive que evoluir para poder chegar nesse ponto. Então, quer dizer, às vezes a gente olha para um ponto de partida e quer que a chegada seja no próximo passo. Né? Então, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de poder pessoal, quando a gente fala de avançar e ir para o próximo nível, nós estamos falando que nós precisamos melhorar. Nós precisamos ser melhores. Se a vida para você está muito difícil, é porque provavelmente você está indo contra a vida. E quando a gente vai contra a vida, o preço é alto.
Então, como seria se a vida fosse mais leve, se você fizesse o que a vida pede para você? Eu vou dar um outro exemplo. Eu sempre fui do terceiro setor, mas não queria, estava cheia, achava um absurdo ajudar pessoas, porque a gente sofria, parará. Ok. Fui com 23 anos para a área de tecnologia, fiquei 15 anos na área de tecnologia, quando a minha mãe faleceu, e eu tive que seguir meu chamado. Então, a vida flui quando você segue o seu chamado. Perceba e entenda qual que é esse chamado, que você vai ver que a sua vida vai ser translumbrante no sentido de você se sentir plena, porque você só está seguindo o que a vida está te dizendo. Gratidão, meu amor. Gratidão do fundo do meu coração por essa live incrível. Vou me despedindo, porque tá fechando o tempo. Tô vendo que tá 2 minutos ainda, eu quero. Gente, quem não tá no meu grupo do WhatsApp, clica no link da minha bio e vem fazer parte do grupo dessa Semana do Amor Próprio, que tá tendo muitas dicas, muitos sorteios, muitas surpresas. E eu só quero agradecer a você, meu amor, que Deus, que a espiritualidade, que todo o sagrado, que a Mãe Terra, que a Mãe Natureza te proteja, ilumine, que todos os seus protetores estejam do teu lado para te abençoar nessa carreira, nessa jornada linda que você trilha. E depois eu quero te falar uma coisinha no particular. Tá bom. Obrigada, gente. Foi linda. Foi linda, Cacau. Obrigado pelo convite, tá bom? E obrigada a todos e todas que estão nos assistindo. E que o amor esteja com vocês, porque o amor está no ar. Amém! Eu vou pro grupo do WhatsApp agora falar com todos vocês. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Ana. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, tchau.